Hoje nós vamos treinar o nosso primeiro modelo, nesse segundo dia do nosso desafio de 5 dias com os dados do Kaggle para previsão de categoria de produto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se você assistiu o vídeo de ontem, se você ainda não assistiu, vá lá na nossa playlist e assista. Mas a gente decidiu, depois de ver uma exploração e tudo mais dos dados, a gente decidiu usar esse notebook que já está pronto, do LiteAutoML. LiteAutoML é uma biblioteca de AutoML, então é do Sberbank, é um banco russo, como você já sabe se você segue o canal. Eu gosto muito da comunidade russa de Data Science e basicamente ele vai testar alguns modelos para a gente e vai achar qual é o melhor modelo para os dados que a gente tem. Dessa maneira a gente não precisa ficar se preocupando tanto com os algoritmos e a gente pode focar mais no que vai trazer o maior ganho, que são os dados. Então vamos primeiro instalar o LiteAutoML, a gente roda um pip install, já está instalado aqui, não, deixa eu ver, enfim, rodei, ele está instalando, está coletando torch e tudo mais, ele vai fazer a instalação aqui para a gente, geralmente eu uso ele na nuvem, então ele não está instalado no meu computador, mas tá, depois que ele estiver instalado e rodando, o que a gente vai fazer para melhorar esse modelo? Existem algumas avenidas que a gente pode pegar aqui, que são fazer novas features, explorar esses dados para a gente tentar ver se tem algum erro neles, algumas linhas mais problemáticas. Mas na minha experiência, eu tive uma competição muito parecida com essa, que é a da Autogroup. Autogroup Kaggle. Vamos lá. Como você sabe, eu sempre recomendo que você procure como outras pessoas resolveram esse problema, para que você já possa partir de um ponto muito mais favorável do que partir do zero. Então vamos lá. Teve essa competição da Autogroup e os dados eram muito parecidos. Deixa eu ver se ele mostra aqui pra gente. Eu não estou logado, tal, ele não vai mostrar, mas basicamente os dados são muito parecidos no sentido do seguinte. Eles são contagens também. Cada linha tem uma contagem. A gente não sabe exatamente do que era essa contagem. E a ideia era prever qual era a classe daquele produto, né? Então, uma categorização de produto. E as soluções vencedoras, a gente vê aqui, a solução vencedora foi do nosso querido Gilberto e do Stanislav, que foi um ensemble bem grande de 3 layers. Na verdade, foi uma competição bem histórica, porque abriu muito a cabeça da gente no Kaggle para fazer ensembles cada vez maiores, né? E tem seus benefícios, seus malefícios. Mas basicamente o que importa para a gente aqui, a gente vai ver o que eles fizeram que a gente possa reproduzir para tentar achar o melhor modelo para esses dados. Então, uma coisa que eu percebi é o seguinte, eles criaram, logicamente, vários modelos aqui, só que o que está me interessando aqui são os modelos features ou as features. Então, existem basicamente os 4 modelos que eu gosto de testar, são modelos lineares, redes neurais, LightGBM, né, ou um gradient boost em algum modelo de árvore, e nearest neighbors. Vocês veem que aqui, algumas das features da solução vencedora deles eram nearest neighbors com várias quantidades de vizinhos. Então, eu quero testar se isso também vai funcionar no nosso. E aí eles têm algumas features que a gente também pode tentar reproduzir, né, que é a distância para os vizinhos mais próximos de cada classe, soma das distâncias, tal, e aí vai. Mas basicamente a ideia vai ser pegar essa solução como inspiração e tentar reproduzir nesse dataset que é muito parecido. Vamos ver aqui se ele já instalou. Instalou o LiteAutoML. Vamos importar tudo que ele quiser aqui. N-threads eu vou colocar 6, porque aqui eu tenho 6. N-folds 5, ele está usando 5 folds na validação cruzada, o test size.2, timeout, bababá. Então já está tudo prontinho para a gente aqui. Vamos só rodar. File not found, porque o meu está em outro diretório. Então, deixa eu ver aqui, vou lançar um terminal. E deixa eu fazer o unzip do tabular data. Ele fez o unzip. Agora ele vai estar aqui no diretório original. Deixa eu fazer o diretório dos dados.
e mandar todos os CSVs para esse diretório. Que aí ele vai fazer a mesma coisa que ele estava fazendo lá no Kaggle. Não, eu preciso criar nessa pasta, então tá tudo, o train CSV está na pasta input, só que é no mesmo diretório. Então pronto, agora ele carregou. Então aqui nós temos os dados de treino com o pandas, tem o target. Por que ele está fazendo string slice aqui? Deixa eu ver. Originalmente, o que esse train data tinha que precisava de um string slice? Então vamos ver, target name, class, tá. O alvo originalmente era uma string, né, com a classe, underline, o número da classe. Então aqui ele vai simplesmente pegar e transformar para a gente num número inteiro, né? Agora o target, ó, 55171. Se você ver aqui no canto direito da sua tela. Legal, vamos fazer a mesma coisa com o teste. Vou colocar aqui o diretório certo. Aliás, não vamos fazer a mesma coisa porque o do teste, logicamente, não tem as classes. E ele abre também a sample submission, porque depois fica mais fácil da gente formatar a nossa submission para o Kaggle. E tem que ser nesse formato aqui, ID e uma coluna para cada classe. Legal. Passo 0.5. Estou falando que os russos eles pensam diferente. Em vez de passo 1, 2, 3, 0.1, 0.2, enfim, né? Ele tem essa função que na verdade não cria nenhuma feature, mas poderia criar, né? Se a gente tivesse. E aí ele divide o treino em treino e teste. Por quê? Isso é uma coisa muito comum no Kaggle, inclusive. A gente concatena os dados de treino e de teste e depois a gente divide eles novamente. Por quê que isso acontece? Porque quando a gente cria features numa competição, a gente geralmente quer criar as features já direto no treino e no teste para aproveitar qualquer vazamento de dados, para a gente poder também fazer as coisas mais rápido, né? Não ter que ficar transformando uma coisa em outra. Logicamente, na vida real, né, em casos de empresa, você vai ter que fazer as transformações separadamente, porque geralmente os seus dados de teste ainda nem existem, né? Eles vão vir, eles serão gerados ainda. Então, não tem como você fazer a transformação na hora. Mas nesse caso, ele estaria fazendo essa escolha de fazer a transformação na hora. Por isso que ele juntou tudo e depois separou tudo de novo. Ele junta todo o original, passa essa função. E depois, com as features novas, né, criadas e tudo mais, ele vai e divide novamente em treino e teste. Legal. Então, nós temos 200 mil para treino e 100 mil para teste com 77 features. Como é que a gente usa esse Lite AutoML? Ele tem esse objeto task, né? Se você lembrar, aqui em cima a gente importou do Lite AutoML.tasks, import task, e do AutoML presets, bababá, ele pegou os objetos para a gente treinar um modelo de AutoML, né? Para a gente rodar esse algoritmo de AutoML usando dados tabulares. Então vamos lá. Criando a tarefa, né? A gente fala é uma tarefa de multiclasse, então a gente tem mais de uma classe para prever. Deixa eu tomar um gole de água. Aí ele coloca aqui setup column roles, então quer dizer, a gente precisa usar esse dicionário roles. Deixa eu ver o que ele significa lá na documentação do Lite AutoML. Aqui a gente tem a documentação, vamos ver aqui tutorials, multi-class task. Não estava lá, então create your own pipeline. Tá, ele tem essa função roles, parece que é uma função para a gente passar quais são as colunas de target e pelo menos até agora o que eu entendi, qual é a coluna que a gente quer dropar de ID. Então a gente não quer usar o ID para prever a categoria do produto. Em alguns casos isso aqui ajuda na prática. Aí você fala, Mário, mas vai usar o ID? O ID não é uma variável que tem que ter dependência com o alvo, né? Tem que ser uma variável independente. Mas em alguns casos ela tem alguma informação sobre tempo. Então já tiveram casos que eu usei de forma bem sucedida. Sim, o ID como feature é um caso real, generalizou tudo mais. Vai ter gente que vai te falar que isso é errado, etc e tal. Mas sempre, se puder, não use. Mas veja se tem como você pegar a mesma informação que está no ID de tempo, de alguma coisa assim. Veja se tem como você pegar de outra variável. Mas se não tiver e melhorar, vale a pena dar uma testada em usar essas variáveis que em tese não deveriam ter informação para você melhorar o teu modelo.
Então aqui a gente especifica o target, né, o nosso y, e qual que a gente tem que, qual é a variável que a gente tem que tirar, qual é a coluna que a gente tem que tirar. E aí train on full data. Ele usa essa função tabular utilized AutoML. Deixa eu já ir rodando aqui. E ele tá rodando. Enquanto ele roda, eu vou ver o que significa essa tabular utilized AutoML. A gente vai, deixa eu ver onde que ela está na documentação. Aqui, AutoML presets, tabular presets. A gente procura aqui na documentação tabular utilized AutoML, porque eu não achei só clicando. Ele tem esse código aqui de time utilization, utilize given time to. Parece que esse tabular utilized é pra gente poder colocar alguns limites de tempo nele. Isso mesmo. Aqui está escrito o seguinte: se você usar o tabular AutoML sem... Peraí, para não te deixar tonto, porque eu fico passando a tela para frente, para cima e para baixo. Então, o tabular utilized AutoML, ele tem um timeout. Então, o que acontece? Em vez dele rodar infinitamente, né, até achar o melhor modelo do mundo, testar todos os modelos, etc e tal, com essa função tabular utilized AutoML, você pode colocar um timeout. Então, você fala, olha, procure o modelo até atingir esse tempo. Então, sei lá, passe 1 hora procurando um modelo. E o que você tiver de melhor, quando completar 1 hora, você retorna para mim. Essa é a diferença, me parece. Então a gente coloca aqui o timeout, o número de threads que a gente quer usar. Logicamente, se eu tivesse na AWS, na nuvem, no Google, qualquer coisa, eu iria colocar uma máquina de 60 threads, qualquer coisa desse tipo. E aí ele fala os parâmetros, né? Ele pode passar parâmetros aqui. Então ele fala quais algoritmos que a gente quer usar. E ele passou aqui LGB, que é o LightGBM, CB e CB Tuned. Provavelmente, sendo dos russos, CB é Cat Boost e Cat Boost Tuned. Aliás, é isso mesmo, porque eu lembro que eu tinha visto o gráfico que eu me surpreendi, que o Cat Boost foi melhor. E aí ele fala também para usar o Linear L2, provavelmente é um modelo linear comum L2, com regularização quadrática, regularização L2 e Cat Boost. Eu só não sei ainda por que tá um em cada... porque são 2 listas isso aqui. E aí, Reader Parameters, and Jobs and Threads, tal. Numa boa aqui, provavelmente alguma coisa para carregar os dados. Deixa eu só ver por que ele coloca em 2 listas o useAlgos. Então aqui a gente tem um esquema de como é que funciona o Tabular AutoML. Ele já vai, inclusive, fazer um ensemble para a gente. Olha que legal. Ele vai ler os dados com o Pandas e ele vai testar para a gente já todos os modelos e já vai testar também uma combinação Weighted Blender aqui. Ele vai definir pesos para combinar os modelos, já para, em vez da gente usar um modelo só, ele poder nos dar uma combinação de modelos que em 99,47% dos casos, segundo o Instituto de Estatística inventada pelo Mário Filho, ele vai ser melhor do que o modelo individual. Eu vou ter que ver lá no próprio GitHub, no código mesmo, o que significa esse useAlgos. É assim que eu descubro quando eu não acho na documentação. Então eu vou lá no GitHub, procuro, por exemplo, aqui useAlgos no repositório, e aí eu vejo qual é o código que parece estar usando esse useAlgos da forma como eu quero. Como a gente está usando o modelo tabular, então eu peguei esse aqui, presets, tabular presets, deve ser nesse código. Aí eu novamente procuro onde que ele está sendo usado. Ele fala, ó, General Params, que é o dicionário que a gente passou aqui. General Params. Ele fala, se tiver, use algo como automático, ele vai usar LightGBM, LightGBM Tuned, Linear L2, que é um modelo linear comum, Cat Boost Tuned. Se a tarefa for multiclasse, ele vai colocar o Linear L2 com LightGBM. Tá ficando complicado o negócio aqui.
E aí tem esse for, né? O que ele faz com essa lista de algoritmos? Ele coloca nesse for loop, ele enumera tal, e aí ele vai falar, se o linear L2 tiver nos nomes, ou seja, tiver nos algoritmos, ele vai fazer um modelo linear, provavelmente. Aí a gente tem que vir aqui no getLinear, nessa função, para ver o que é. E a coisa vai ficando complicada, normal isso aqui. Mas vamos ver antes aqui como é que funciona o GBM. Então ele fala, ó, os gradient boosting, ele vai pegar qual é o tipo de GBM que a gente quer e ele vai usar essa função getGBMs. Então a gente tem a getLinear, que ele usa para treinar modelos lineares, e a getGBMs. Eu estou aproveitando para a gente entender, enquanto ele roda aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Depois a gente vê o log dele, que retornou ali. Então getLinear, ele vai pegar linear LBFGS, que é um algoritmo que tem para minimizar a loss aqui do modelo linear. Então ele basicamente vai usar o seguinte, ele vai usar um modelo linear do scikit-learn, tá? Uma regressão logística no caso de classificação, regressão linear no caso de regressão. E aí no getGBMs ele vai usar um lightGBM e um catboost. Então é basicamente isso mesmo que ele está fazendo. Ele simplesmente pega esses modelos e testa. Mas tem uma coisa ainda que eu estou em dúvida de por que ele ainda está... A dúvida que eu tinha é o seguinte, por que ele está passando vários, vamos dizer assim, né? Ele está passando duas listas. Então, por que ele não passa uma lista só de algoritmos? Por que ele está passando essa lista de algoritmos separada dessa? Então, vamos lá, tentar entender esse código. Para N nomes. Então, na primeira iteração, ele vai pegar essa lista aqui, que é LGB, CB e CB Tuned, sei lá. E aí ele vai rodar um linear. Não vai rodar o linear, porque a gente não tem linear nessa lista. Ele vai rodar um GBM e vai fazer o append nessa level. Então ele vai appendar, vamos dizer assim, um GBM aqui, outro GBM, outro GBM. Beleza, então a gente tem um nível de modelos treinados de gradient boosting, né? O catboost e o lightGBM. E aí ele vai jogar essa level nessa lista levels aqui de cima. Então a gente tem uma lista dentro de outra lista com os modelos treinados. Beleza. Aí ele vai para a segunda lista, que é essa aqui que está me dando a dúvida. Linear L2 e CB. Aí ele vai treinar um modelo linear, treinar um catboost e vai jogar dentro de uma lista level. E aí dentro da levels aqui a gente vai ter uma lista com os modelos da primeira lista e outra lista com os modelos da segunda lista. Vai ser exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que em vez de strings com os nomes, a gente vai ter os próprios modelos. Depois o que ele faz? Ele cria um weighted blender, inicializa esse weighted blender. O que esse blender vai fazer? Ele vai definir pesos, vai fazer provavelmente ele vai fazer uma média ponderada entre esses modelos. Só que deixa eu ver o seguinte. Ele pega aqui como argumento o levels, nessa self.initialize. Ele passa o blender e os levels. Vamos ver então o que diz essa função initialize. A gente vai para outro script aqui, para o base.py. E aí ele vai pegar esses levels. E eu acho que eu já sei o que ele está fazendo aqui. Mas vamos ver. Ó. For I in level enumerate self.levels, update model name, bababa, fit predict. For n level, ele vai criar as pipelines para cada nível. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui se eu olhar no log do que ele está fazendo. Ele está demorando pra caramba, provavelmente vou ter que rodar isso aqui na GPU em vez de rodar aqui localmente no meu computador, até porque o meu computador está fritando neste momento. Então basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte, pelo que eu entendi no código, se tiver alguém aí que quiser revisar isso, por favor, dá uma olhada lá no código para ver se é isso mesmo.
Mas basicamente ele está falando, a gente vai ter um ensemble de vários níveis. E se você está começando e nunca viu um ensemble, provavelmente isso parece uma coisa extremamente complicada. Não é tão complicado assim, mas basicamente a gente vai ter um ensemble de vários níveis. No primeiro nível, então a gente vai treinar com LightBM, Cat Boost e Cat Boost Tuned. Então a gente vai botar os dados num LightBM, num Cat Boost e num Cat Boost Tuned, vai gerar previsões. E aí essas previsões aqui a gente vai mandar e treinar um modelo linear L2 e um modelo de Cat Boost em cima das previsões. Então quer dizer, a gente vai ter num primeiro nível os dados entrando em cada um desses modelos e as previsões desses modelos vão ser as features desses outros dois modelos. E aí a gente vai ter uma média ponderada desses dois modelos para gerar a nossa última previsão. Que seria uma coisa extremamente complicada de fazer manualmente, mas olha só. O LightML, o LightAutoML já vai fazer isso aqui pra gente. Então eu vou depois tentar rodar isso aqui na nuvem ou em algum lugar que ele rode mais rápido, porque senão meu computador vai explodir. E eu completei aqui os 20 minutos do dia, então amanhã a gente vê o resultado disso aqui e pode fazer o nosso Feature Engineering baseado lá nos posts do Autogroup. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você gostou, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos desse e de outros desafios. Um abraço e até a próxima.